No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo um artista que está completando 49 anos de vida e 35 anos de carreira artística como atriz, apresentadora, jornalista e produtora cultural. Hoje eu converso com a pernambucana Luciana de Souza Cavalcante, mais conhecida como Luciana Cavalcante. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nessa entrevista com você, tá bom? Pela revista Atualíssima. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Você estava em cartaz com o espetáculo Ierma Atemporal, não é isso? Que fala da mulher que tem o desejo de ter um filho. Vocês ficaram em cartaz por um bom tempo, não é isso? O texto ele é de Federico Garcia Lorca, adaptação e direção de Simone Figueiredo e Paulo Pontes. E uma equipe maravilhosa, com um elenco maravilhoso, de primeiríssima qualidade. Eu não assisti ainda o espetáculo, mas eu escutei muitos elogios falando do trabalho de vocês, falando do seu trabalho, e estou super curiosa para assistir. A produção do espetáculo pensa em fazer uma turnê pelo Brasil? Sim, sim. A gente vai ter agora 2 apresentações em maio, aqui em Recife, antes da gente viajar. Provavelmente ainda vamos marcar a data, mas vai ser, acredito que no Teatro do Parque. Então, antes da viagem, vamos ter 2 apresentações, que aí eu vou informar no Instagram. Eu aviso a você, você vai ser minha convidada, certo? Estará lá, tá bom? E quem você quiser levar também. E eu vou avisar o público, né, pelo meu Instagram, fazer divulgação. Então, vamos fazer essas 2 apresentações antes de pegar a estrada. A gente aprovou, né, no projeto de circulação estadual pelo Fucultura e estamos viajando, eu acredito que depois das apresentações daqui, né? A gente apresenta aqui e já viaja em maio mesmo. E aí vamos fazer interior, né? Vamos fazer Caruaru, acredito que Petrolina, o Arco Verde ou Garanhuns. Ainda estamos decidindo quais são as cidades, né? E também a gente foi aprovado pelo SESI, São Paulo. Então, primeiro vamos fazer a turnê aqui no estado de Pernambuco e depois vamos para São Paulo, né? E aí a gente pretende ver se vai dar para ir para o Rio ou não, né? Depende de produção, essas coisas. Mas voltamos com tudo, né? A partir de maio. Que maravilha! O espetáculo está em cartaz há quanto tempo? Então, já temos um tempo de estrada, eu acredito que mais de 2 anos, né? Porque a gente nunca consegue fazer uma temporada longa, né? Por conta dos teatros. Então, a gente faz uma temporada curta, de um final de semana, 2, aí para, aí volta. Então, nessa história, eu acredito, eu não estou recordando exatamente a data, mas eu acredito que já tem. O espetáculo já tem 2 anos já, né? Em processo, em estreia e tudo, entende? Porque como a gente não tem uma pauta, sabe, muito tempo, então a gente para, volta, entende? Mas agora a gente vai pregar a estrada, né? Porque é muito difícil a gente encontrar um teatro aqui pra gente, sabe? Todos os grupos se queixam disso, né? Vem muito espetáculo de fora, e os espetáculos daqui, quando consegue, 2 finais de semana no máximo, entende? Então nunca dá para maturar o espetáculo, mas a gente se prepara para isso, a gente ensaia muito para entregar o melhor para o público, entendeu? E entrega muito mesmo, porque eu escutei vários elogios sobre o espetáculo, sobre a atuação do elenco, da sua atuação principalmente. Eu estou curiosíssima para assistir. Obrigada. Foi um espetáculo muito bom, muito lindo. É um trabalho muito difícil, porque a gente faz um texto, né, de Lorca, é uma adaptação de Frederico Garcia Lorca, né, do Ierma, e a Simone fez uma nova linguagem, né, Ierma atemporal, né. Então, ela puxa muito pelas raízes africanas, nós cantamos ao vivo, né, temos um grupo de músicos também, né, então é um
espetáculo difícil, porque a gente canta, a gente tem também uma preparação corporal, né? A preparação vocal e de música tem um profissional incrível, que é o Douglas Duan, e também temos uma preparação corporal muito forte para esse espetáculo, né? Porque tem muitos movimentos, sabe? É um espetáculo muito cuidadoso, assim. Então, a Sandra Rino é que faz a nossa preparação corporal, né? Os movimentos, enfim. Maravilha. E o teu personagem? Me fala um pouquinho sobre ela. Então, eu faço a Maria, a antagonista, né? Que é amiga de Irma. Então, a Maria é o contraponto da Irma. Por quê? Maria, ela consegue engravidar, sabe? E ela engravida com poucos meses de casada. Ela não estava preparada para ser mãe, ela estava casada, e ela engravida. E Irma é a melhor amiga dela, né? E aí acontece isso, esse contraponto, né? A Irma se entristece, porque a Irma está há anos tentando engravidar, e a Maria, com poucos meses, engravida. E aí começa todo esse dilema, né, em relação à questão da maternidade de Irma, dela querer ser mãe, por que, que ela não é mãe, entende? Então, são questões que esse texto foi escrito em 1900, eu acredito, dos anos 30, mas ele é atualíssimo, entende? Muito. Então, a Irma começa a ficar muito perturbada com aquilo, ela gosta de Maria, ela tem, digamos assim, ela fica sentida, mas ela não prejudica a Maria nada, ela só fica assim, poxa, por que eu não engravidei, né? E a Maria não, a Maria é o oposto, ela está grávida, ela não queria estar grávida naquele momento, ela queria aproveitar o casamento dela, e ela se vê grávida. E para ela aquilo é novo, ela não sabe o que é aquilo, né? A maternidade e tal. Então começa todas essas questões de Maria, né? Que ela, na verdade, ela não aceita aquilo, mas depois é inevitável, né? Ela aceita e ela se torna mãe, né? E o dilema de Irma só vai aumentando, né? Só vai aumentando e tem toda uma trama, né? Com os outros personagens, né? Que são ricos demais. O texto de Lorca tem personagens maravilhosos, né? E o texto já fala por si só, sabe? Então tem que ver, né? Para poder dizer, poxa, que lindo, né? E a gente faz assim um trabalho muito bonito, assim, de imersão, sabe? Num universo lúdico, sabe, com sombras, com uma luz maravilhosa, né, de Luciana Raposo, iluminadora da gente. E trabalhamos também com lenços, e esses lenços, eles viram imagens, né? São imagens belíssimas. As fotos de Irma, você já tem ideia de como é o espetáculo, né? Porque esses lenços, ele vira uma hora, não vou dar muito spoiler, né? Mas uma hora ele vira o bebê da Maria, uma hora ele é, sabe, outra coisa. Enfim, é isso. E a gente trabalhou muito com esses lenços, né? É um trabalho realmente corporal muito bacana que a gente tem, sabe? Ótimo. Estou curiosa para assistir. E como a arte entrou na sua vida? Quando tudo isso começou? Olha, isso começou muito cedo, assim, eu comecei minha mãe percebeu, né, a minha aptidão pelo teatro quando eu era criança, e eu fazia trabalhos no colégio quando eu tinha 10 anos de idade, né, adorava fazer trabalho, e aí eu tenho um grande amigo que foi o único que seguiu na arte como eu, que é o Guga Marcel, eu não sei se você conhece, mas ele trabalhou muito tempo com Cinderela, ele fazia o Louro José, né? E éramos colegas de infância, né? Estudamos juntos desde 8 anos de idade. Então, com 10 anos, nós entramos num grupo de teatro chamado Maris Teatro, que eu estudei no Colégio Marista desde pequena, né? Então, a gente montou esse grupo de teatro. E o Gustavo escrevia, e eu era atriz do espetáculo, de todas as peças que ele escrevia, não é? E era uma maneira da gente passar nas matérias chatas, né, que era matemática, sabe? Então ele criava histórias, por exemplo, Alice no País da Matemática, entendeu? E eu fazia parte do elenco e ali a gente colocava o conteúdo do colégio e conseguia tirar uma notinha boa na prova, porque a gente sempre levava trabalhos maravilhosos de teatro, misturando teatro com a matemática, um exemplo, né? E daí a gente começou a fazer muita peça no colégio e montamos esse grupo. Então, quando eu tinha 10 anos, minha mãe já percebeu essa aptidão, né, pelas artes, e eu continuava no colégio.
Quando eu completei 15 anos, a minha mãe disse, olha, eu vou colocar você num curso profissionalizante. E me inscreveu, pegou o jornal, na época tinha jornal, né, em papel, né, e aqui em casa tinha jornal direto, ela fez, olha, tem um curso no Sesc, um curso profissionalizante, assim, não lembro quantos anos eram 2 anos, se eu não me engano, faz tempo, né, eu era criança. E aí ela disse, olha, é um curso completo, então, vamos lá fazer. Eu fiz, claro, mamãe. E aí eu estudava à tarde e fazia o curso de manhã, de teatro. E aí tudo. Maravilha. É. E eu tive o meu primeiro professor, que foi José Manuel, sobrinho, né? E quando eu entrei, eu era uma menina, né? De 15 anos. E ele achava que eu não ia durar, né, nas artes, porque não tem glamour, né? Não tem glamour nenhum, assim. É trabalho, é luta, né? É estudo, né? Não é uma coisa que cai do céu, como muita gente pensa, né? É um caminho, né? Um caminhar. E aí ele disse, será que ela vai continuar? E a gente fala sobre isso até hoje. Ele foi um dos meus entrevistados, né, nas minhas lives. Sim. E ele brinca, né? Porque eu e o Guga foram os únicos que seguiram, né, nas artes, né? O Guga, hoje em dia, ele escreve para profissões, enfim. E é isso. E aí eu entrei no curso do Sesc e não parei mais. Eu comecei a fazer espetáculo adulto, infantil, e pronto. Não parei. Até hoje. E na época que você começou a fazer teatro, né, nesse curso aí profissionalizante, o que é que a garotinha pensava do futuro, em ser atriz? E como seria essa jornada? Então, eu pensava, a gente tem muitos sonhos, né, quando a gente é mais nova, e na verdade eu queria estar no palco, eu queria estar nas artes, e eu queria realmente trabalhar com aquilo ali, né, porque eu amava, eu amo, né, é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu escolhi, mesmo com todas as dificuldades que é ser artista, principalmente aqui no Nordeste, eu escolhi, e eu não me arrependo disso, né. A vida é assim, tem altos e baixos em qualquer profissão, mas é uma coisa que eu não me arrependo porque é o que eu sei fazer de melhor, Verdade. sabe? Então, o que a gente sabe fazer de melhor, a gente tem que abraçar mesmo e acolher e batalhar para aquilo ali, sabe? Então, eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu amo a minha arte, eu amo fazer teatro. Posteriormente, eu comecei a fazer comerciais de TV, fiz cinema também. Então, eu transito pelo cinema, né, pelo teatro, pela TV, pela publicidade, e vou trilhando o meu caminho, né, da melhor maneira. Também sou jornalista, né, então trabalho com entrevista também, faço locução. Então, tudo que tiver a área, da minha área, do que eu posso oferecer com a minha voz, com o meu corpo, com a minha atuação, para mim é maravilhoso. Muito, muito bom. E na época que você começou, né, como atriz, quem era o seu ídolo da época? Em quem você se esperava? Então, eu me espelhava muito, vou falar um pouco do teatro, né? Com uma companhia chamada Serafim, que era do Antônio Cadengue, já falecido. Tinha atrizes maravilhosas, né? Como Cira Ramos, daqui de Pernambuco, né? Tinha Lúcia Machado, que já é uma senhora, e, enfim, não está mais fazendo, né, teatro, ela já é bem senhora, tal. A Geninha, da Rosa Borges, também, para mim, foi uma grande motivação, inspiração. Tive o prazer, o privilégio dela me assistir já em espetáculos, estar lá na plateia, sabe? Então, essas pessoas daqui de Recife me inspiravam, né, a continuar. Essas mulheres maravilhosas. Maravilhosas mesmo. E aí já se passaram 35 anos de carreira artística. Passou rápido? Não. Não, a gente acha assim, poxa, parece que foi ontem, né? Mas teve tanta coisa, não passou rápido. Quando a gente olha assim, que faz o retrocesso, assim, volta, né? São muitos anos, né? Muitos anos. Mas foram anos muito vividos, muitas coisas eu vivi, eu aprendi, continuo aprendendo, continuo atuando. Teatro, a gente sempre está aprendendo, sabe? A gente não pode dizer que já sabe tudo, a gente não sabe tudo, né? A gente está em processo. Cada espetáculo é um espetáculo, né? Cada momento, cada vez que você entra no palco,
é um momento único, entende? É A gente não verdade. sabe, tá ali no picadeiro, tudo pode acontecer, entende? Então, eu tive muitas fases da minha vida, na minha trajetória artística, né? Eu fui morar no Rio de Janeiro, morei 7 anos lá, trabalhei em companhia lá, uma companhia chamada Ensaio Aberto, foi uma experiência incrível, né, para mim. E também o cinema também, né? É outra experiência maravilhosa. E são muitos anos, muitas coisas aconteceram, sabe? Fiz muito infantil, muito espetáculo adulto, né? Saí viajando pelo Brasil, trabalhei muito também como apresentadora, viajei uma boa parte do Brasil nessa função, entendeu? Então, foram muitas fases, e são muitas fases, né? Verdade. E por que você voltou do Rio para Pernambuco? Então, a vida me fez voltar, porque minha família é toda daqui. E aí uma questão familiar, né, me fez voltar. Eu tive que voltar. Eu me casei, né, tive o meu primeiro filho, o meu marido também era da área, só que é área de produção, e é, nessa coisa toda, eu estava morando no Rio, ele aqui, e aí a gente decidiu morar junto e ter um filho e tal, e aí eu tive que voltar, e voltei para cá, por conta realmente pessoal, familiar, entendeu? E aí eu não, realmente, quando eu voltei, foi em 2002, né? Meu filho já está com 22 anos. Eu só fui para o Rio, assim, pontualmente, para algum trabalho, né? Alguma coisa assim. Mas morar mesmo, eu fiquei aqui em Recife. Ah, tá. Você percebe no seu filho uma veia artística? Ele tem, viu? Na verdade, ele não segue, ele faz marketing, mas ele já fez testes. Quando era criança, ele fez alguns comerciais comigo, fez uns testes para a Globo, foi bem, bem bacana o teste dele, mas era para Amores Roubados, uma série da Globo, né? E aí ele ia fazer o Cauã Raymond pequeno nessa série. E ele ficou entre os finalistas, né? Na época. Só que aí depois esse personagem caiu, não teve a fase da infância, e aí ele não foi chamado, mas o teste dele foi muito bom. E depois ele seguiu outros caminhos, né? Mas ele trabalha muito com câmera, ele apresenta os projetos dele no Instagram dele, entendeu? Ele tem muito esse domínio de falar com a câmera. Mas ele hoje segue o marketing digital. Ah, maravilha. Nessa sua trajetória de 35 anos de carreira artística, qual foi o personagem que mais te marcou? Ou o trabalho que mais te marcou? Que você é atriz, você é jornalista, você é uma comunicadora, você faz muita coisa nessa área da arte. O que te marcou? Olha, tive vários trabalhos, né? Mas, por exemplo, o que me marcou muito foi um espetáculo dos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Especificamente, finalzinho dos anos 90. Foi Mito ou Mentira. É um espetáculo do texto de Luiz Felipe Botelho e a direção era de Carlos Salles. Já faleceu, né, Carlos Salles. E era um espetáculo maravilhoso. A gente era um elenco de primeira também, muito bacana. E eu fui muito elogiada por esse trabalho. Eu ganhei melhor atriz. Eu contracenava com Célio Pontes, o irmão de Paulinho Pontes, né? Que também é das artes. E aí a gente fez um casal de vampiros. E aí eu ganhei prêmios por essa atuação. O que marcou muito foi esse espetáculo. E também, não quero esquecer de alguns, mas, por exemplo, O que se enxerga depois do medo, a direção de José Manuel, era um espetáculo sobre a violência contra a mulher. O texto de Vilma Lessa, uma jornalista que faleceu também já foi para o outro andar de cima, mas uma mulher que naquela época, porque esse espetáculo também foi dos anos 90, final dos anos 90, e uma mulher que já falava sobre a violência que acontecia contra as mulheres. Então era um espetáculo lindo, que a gente cantava músicas ao vivo, a gente falava sobre essa questão da violência contra a mulher, né, sobre a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi assistir nossa apresentação, entende? E então era um espetáculo que emocionava muitas mulheres, sabe? E ajudava muitas mulheres também. Então a gente viajou muito com esse espetáculo pelo interior, a gente fazia
na terra mesmo. A gente montava esse espetáculo não só no teatro, mas em espaços. E aí a gente levava essa mensagem, né, sobre as mulheres, sobre a violência, sobre dizer não, desde aquela época, entende? Então, que é uma Verdade. coisa atualíssima, né? Então, a gente já trabalhava sobre essa questão da violência contra a mulher, né? E esse espetáculo marcou muito também, foi muito lindo para mim. E é isso. E também outros espetáculos que eu fiz, mas também vou lembrar os espetáculos do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho de ter feito, que foi uma companhia que ainda existe, uma companhia famosa do Rio, que se chama Companhia Ensaio Aberto. Se você procurar na internet, você vai ver. É uma companhia de muitos anos e eles têm um espaço lá no Rio, no galpão, um grande galpão, e eu fiz um espetáculo chamado Morte e Vida Severina, né? Entendeu? Então, Morte e Vida Severina foi também um espetáculo lindo, todo cantado ao vivo, sabe? A gente trabalhava num teatro maravilhoso lá do Rio, deixa eu recordar o nome dele, eu não estou recordando agora, depois eu vou ver se eu lembro. Mas é um teatro que tem 1.500 lugares, tal, e vou ver se eu lembro até o final. E era cheio a plateia, era um público incrível para assistir essa peça, sabe? Uma peça que iam pessoas famosas assistir. Teve um dia que estava lá Chico Buarque de Holanda assistindo a gente. É uma companhia muito Maravilha. boa. Então, a gente ficava, meu Deus, hoje quem está aí? Chico Buarque foi assistir. A Marília foi assistir, a Marília Pera, porque também a sobrinha dela, a Mora Pera, fazia parte do elenco. Era um elenco muito bacana. Tinha a Mora Pera, tinha o filho do Betinho, na época também. Então, e aí a Marília foi assistir a gente. Isso foi emocionante, né? E um espetáculo muito Com lindo, certeza. plasticamente bonito, maravilhoso. Tá na internet, Companhia Ensaio Aberto, o espetáculo é Morte em Vida Severina. Então, esse espetáculo foi maravilhoso. Também nessa companhia, eu fiz um espetáculo João e Rosa, que não é infantil, não, é um texto João e Rosa, que fala sobre uma prostituta, né, Rosa, que vivia na Rua do Lavradio, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente fez um espaço cultural chamado Hélio Oiticica, e esse espetáculo foi muito lindo, porque era um espetáculo delicado. Nós éramos prostitutas, né? Era um espetáculo só de mulheres, com um único ator, homem, que é o Guido, é um ator maravilhoso também de Minas Gerais, Guido, um amigo querido, ele fazia o João. E nós éramos as rosas, né? Tinham várias rosas e tinha a rosa principal, que era a outra atriz. E era um espetáculo que a gente estava só mostrando as silhuetas, né? Eu fiquei nua nesse espetáculo, então foi muito especial, porque não era aquele nu, assim, sabe, que vulgar, não, era uma coisa bonita, plástica, e que contava muito bem essa história. Então, não só eu, como as outras atrizes, eram as prostitutas, né, da Rua do Lavradio, e a questão da luz, tal, e a gente mostrava as silhuetas, né? Nuas, né? Então foi muito, muito especial. E outros também, que eu não vou recordar quando eu voltei, mas e também agora, para mim, o Irma Atemporal. Para mim, Irma Atemporal também é um presente, porque foi uma volta depois da pandemia, entendeu? A gente não estava mais fazendo teatro, né? Não fazia mais teatro. Então, foi a volta, foi Irma. E para mim está sendo uma satisfação imensa, porque o público está voltando a assistir teatro. Não só as peças de fora, mas as nossas também. E o público sempre é muito generoso, sempre vai assistir. E é um espetáculo muito bonito. Então, Irma Temporal também faz parte desses espetáculos especiais, né? E também os infantis, que eu não posso esquecer, sabe? Eu gosto muito de fazer infantil. Tem infantil aí. Eu tenho o último que eu fiz foi As Três Porquinhas e o Lobo Blau, que a gente está vivo ainda. Vamos voltar esse ano aí em algum espaço. Maravilha. É um espetáculo maravilhoso de fazer, porque as Três Porquinhas são mulheres, né? Não é os Três Porquinhos, agora é as Três Porquinhas. E ele é todo voltado para a internet, ele é moderno, ele tem dança, coreografia, tem o Instagram, a gente fala do Instagram, fala do fake news, né? É muito legal.
Você gosta mais de trabalhar para o público infantil ou adulto? O que é que te toca mais? Boa pergunta. Olha, são dois públicos diferentes, né? O público infantil, ele é muito verdadeiro. Não que o adulto não seja, mas assim, o infantil, se ele gosta logo. Tá na cara, né? Se ele não gosta, ele não gosta. Então, é um público muito difícil de fazer, né? Mas eu amo fazer, sabe? E também amo fazer o espetáculo adulto, que é outra vibe, né? É outra história, é outra coisa, né? Me divirto mais com o infantil, né? Mas me divirto também, porque acho que tem que ser um grande prazer atuar, né? Um público adulto. Então, eu não sei dizer qual que eu gosto mais, elas são bem diferentes, entendeu? Gosto dos dois. Se você tivesse que escolher entre teatro, cinema e TV, o que você escolheria? Difícil, viu? Difícil. Bom, todo artista quer fazer TV, né? Também, né? O que a TV ela proporciona, né? Ela alcança muito mais gente, né? E, consequentemente, outros trabalhos, né? Bom, o teatro, o que é que eu escolheria se eu tivesse que escolher? Muito difícil para mim. Eu sou uma atriz que veio do teatro, né? E aquela emoção que a gente sente no teatro é única. É uma emoção direta, assim, é algo muito forte, muito, sabe? Isso a gente não sente na TV, né? A gente não sente no cinema. Isso a gente sente depois, né? Quando a pessoa fala, que legal o teu trabalho, né? Na TV, que legal. Mas durante, não. É aquela coisa, corta, né? Corta, corta. E o teatro, não. A emoção, eu não sei o que eu escolheria, porque eu gosto de transitar nos três. Mas o teatro é algo que me toca demais. Até porque o que você falou é único, né? Você pode ficar em cartaz 30 dias direto, todos os dias. Mas cada apresentação é única. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Não. E é ali, É? tem que se resolver ali, né? Exato. É ali, sabe? E É a verdade. energia que você recebe é imediata, é ali, é única. Eu não sei viver sem isso, sabe? Faz falta. É o que nos move, né? Como atriz, como artista. Verdade, mano. É o que nos move mesmo. Sabe? Esse feedback logo que a gente sente. Isso, verdade. Nesses 35 anos de carreira artística, se tivéssemos uma máquina do tempo e você pudesse voltar no tempo e dar um conselho àquela garotinha, a Luciana, aos 15 anos de idade, que sonhava em ser atriz, qual o conselho que você daria a ela? Paciência, né? A gente tem que ter mais perseverança. Teve momentos que eu quase desistia, né? É Por normal. quê? Por conta das condições mesmo, né? De fazer teatro, né? Das fases, né? Teve uma fase muito boa, a gente ganhava uma boa grana fazendo teatro, porque eu fazia muito infantil para a escola. Teatro um amor, é uma paixão. Quem é da área não consegue deixar de fazer, de se apaixonar, de fazer. Mas é algo que, para você viver de teatro, é muito difícil, né? Financeiramente. Então, você tem que fazer outras coisas, né? Para poder se manter no teatro. Mas eu faria isso, mais paciência, mais perseverança, e seguir em frente e não esmorecer. E hoje, como você define Luciana? Eu defino Luciana uma resistente da arte, né? Como eu falei, muitos desistem no meio do caminho. Eu nunca parei, né? Mas teve momentos que eu já pensei em parar. Mas hoje eu digo, não, esse é o meu caminho, seja ele às vezes difícil, né? Às vezes mais leve, mas é o meu caminho, eu tenho que respeitar ele e fazer da minha melhor maneira, né, possível. E eu faço com muito amor, sabe? Então é algo que eu faço com amor, né? Então eu não me vejo fazendo outra coisa. Se você disser, ai,
essa altura do campeonato, não, eu vou fazer teatro até quando tiver forças para fazer, sabe? Eu não me arrependo, não, né, da minha escolha, é a minha arte, é o meu dom. Então, quando a gente tem um dom, a gente tem que respeitar e abraçar, mesmo que às vezes seja difícil o caminho, né? Mas eu diria, Luciana, continua, segue em frente como você está seguindo, continua, é tua arte, é o teu brilho, é o que você sabe fazer de melhor. Continua, segue. E até porque o que vem fácil não tem graça. E o que vem fácil, vai fácil também. Mais fácil também, mais fácil também. E a gente tem personagem até velhinha, né? Não é? Tudo pode, então a gente está aí. É uma profissão que você pode envelhecer, né? E tem personagens para todo mundo, né? É verdade. Ano passado você foi homenageada pela Câmara Municipal do Recife pela sua dedicação à arte. Como é que ficou o seu coração? Nossa, foi muito lindo isso. Porque é muito bom você ser homenageado em vida, né? Isso aí, Com certeza. eu fiquei muito feliz. Porque eu nunca tinha sido homenageada em vida. Estou viva, né? Claro, mas assim, eu nunca tinha sido homenageada pela minha arte, entendeu? É diferente você ganhar um prêmio, né? Ganhei um prêmio pela minha atuação e tal, péssimo. Agora, você ser homenageada pela sua dedicação artística, né? Por esse tempo todo de teatro, esse tempo todo dedicado às artes, é muito especial, sabe? É realmente algo que me emocionou demais, eu fiquei muito feliz. Outros colegas também foram homenageados, né? Então, para mim, foi um presente. Verdade, é importante. São poucos os artistas homenageados pela sua arte. Pouquíssimos. É verdade. E passou um filme na sua cabeça, passou uma retrospectiva sobre a sua trajetória artística quando você foi homenageada com essa premiação? Foi sim, passou. Passa um filme mesmo, dizendo assim, meu Deus, vale a pena, né? Valeu a pena, né? Porque essa homenagem não caiu do céu. São anos, né, de caminho, de trilhar esse caminho, né? E que bom ter esse reconhecimento. Que bom. Que importante para nós artistas continuar seguindo. E os depoimentos de pessoas que eu vi lá, artistas, né, de música, cantadores, eu fiquei emocionada, sabe? Pessoas mais simples até, que nem trabalham no teatro, trabalham em rua, teatro de rua, que também foram homenageados. Isso é muito bonito, gente. A gente precisa ser homenageado em vida, todos os artistas que trabalham com a arte, que se dedicam à arte. São milhares, entende? Foi incrível. É verdade. Em Pernambuco tem muito artista bom, muito Muito. artista talentoso, que ainda está, o que o grande público ainda não descobriu, não conhece. Não, não. Temos muitos artistas bons, sabe? O espetáculo Irma mesmo é um elenco de primeira, sabe? É um elenco de mulheres mais velhas, mais novas, assim, bem heterogêneo, né? E de homens também. Mas é incrível o elenco. É muito bom, entende? Então tem muito artista bom aqui na nossa terra, muito artista bom, que muita gente não conhece. Verdade. E qual o personagem que você ainda não fez, mas que pretende fazer um dia? Então, o personagem que eu ainda não fiz é um personagem chamado Valentina, que é o próximo projeto meu, que estamos assim em produção, né, em escrita, nessa preparação. E esse espetáculo vai sair. Vai ser o meu primeiro solo, e o nome dela é Valentina, então a gente está nesse processo de criação. Esse espetáculo, eu ganhei o prêmio Aldir Blanc pela ideia, né? Teve um prêmio Braulio de Castro, e eu escrevi esse projeto, Valentina, dessa história. E eu ganhei um fomento, né? Só pela ideia. Foi ótimo, né? Eu lancei a ideia, escrevi, e aprovada só pela ideia, sabe, desse projeto.
Então, já foi, assim, um incentivo para eu continuar. Então, eu ainda estou esboçando, criando essa dramaturgia, por isso que ainda não saiu, porque vai ser uma dramaturgia criada com as minhas experiências, com experiências de outras mulheres, entende? Então, Valentina vai sair, sabe? A gente está trabalhando muito para isso. Tem uma previsão de lançamento, se é para esse ano ainda? Eu acredito que vai ser ano que vem, porque a gente deve começar no segundo semestre. Porque como no primeiro semestre eu vou estar viajando com a Irma, né? Não tem como. Mas quando eu voltar, acredito que em agosto, a gente começa a ensaiar. Para estrear ou no final do próximo ano. Maravilha. Você também desenvolveu um projeto belíssimo, que eu andei olhando na sua rede social, que eu amei. Arte que salva a alma. Eu achei maravilhoso esse projeto. Como surgiu essa ideia? Então, surgiu na pandemia. E aí? Foi na pandemia. A gente ficou preso, né, em casa, né? Todo mundo. Sim. Então, todo mundo mesmo, né? Literalmente. Uhum. Aí eu disse, meu Deus, eu vou pirar. E aí, eu fiz uma especialização em jornalismo independente e produção de conteúdo. E eu ia fazer um documentário, né, que era meu TCC, nessa minha pós-graduação. Só que como eu ia fazer um documentário, a gente estava na pandemia, né? E aí, eu comecei a fazer uns vídeos em casa, e poemas. E aí eu mudei todo o meu TCC e disse, vou fazer uma websérie poética. E aí eu criei o canal Arte que Salva a Alma, né? Porque eu comecei a falar sobre isso, Arte que Salva a Alma. Ficou o nome. E daí eu comecei a mudar o meu projeto e escrevi uma websérie poética chamada Respiros. E escrevi. E como eu não podia chamar atores, era só eu, o elenco, né? O que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer? E eu comecei a pensar nessas histórias. E eu consegui fazer. Está lá no meu canal, Respiros. E a única atriz que tem é a minha filha, que podia estar comigo. E que eu fiz uma história de uma mulher que, como se fosse ela mais velha e ela criança, né? E assim, são três histórias diferentes. Três histórias diferentes. E cada uma eu fiz um solo, um monólogo, né? No estúdio. A outra eu fiz nas ruas de Recife, pelas pontes, chamada Eu Sou Assim, que fala sobre uma mulher, que é o texto de... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar. Esqueci. Vou lembrar. É uma escritora daqui. Depois eu lembro. Então, essa segunda Eu Sou Assim, era nas ruas de Recife. Era uma mulher que quer ir aonde ela quiser. Ela quer ir para aquele lugar, ela vai, entendeu? Germana Cioli, um texto de Germana Cioli. E o outro texto foi esse solo, né? E o outro foi de Germana Cioli, e o outro foi um texto de uma autora que ganhou o prêmio Jabuti, de um livro maravilhoso. Eu fiz essas três mulheres. Pronto, aí foi Eu Sou Assim, que faz tempo que eu fiz isso, eu estou lembrando. A outra, não estou lembrada agora, mas são três histórias. E cada história fala de uma mulher. Pronto, e eu consegui fazer essa série poética com poucos recursos, né? Com filmagem, filmando na praia, filmando no celular, tem muita imagem de celular, porque eu não tinha equipamento, né? E o último momento eu consegui fazer com um equipamento grande, né? Porque já estava naquele novo formato que você conseguia sair, né? Usando máscara, e aí eu consegui, no último texto, filmagem, sabe? Estúdio. E é isso, aí mesclou coisas com celular e coisas com equipamento, assim, e saiu respiros. Mas e no final, muito bom. Eu apresentei no Dia Internacional da Mulher, né? Em 2021, eu fiz uma live aberta, linda, apresentando essa websérie poética.
as 3 Ficou histórias. muito bonito. Ficou muito bonito. Você já pensou em fazer toda essa teatralização nessa web? Já tentou fazer esse trabalho no teatro como um monólogo? Já Não, pensou nisso? boa ideia. Não, não, Ficaria muito bonito. pois é. Não pensei, uma boa ideia também. É muito lindo. É. Eu estava olhando lá, a última postagem sua com esse trabalho já tem 3 anos. Você pensa em um dia retomar esse projeto? Não tem, nunca pensei, né? Pode ser uma ideia de repente, colocar exibições, né? Para as outras pessoas assistirem. Ou transformar essa websérie num curta. É uma ideia que eu tenho também, de, na edição, fazer uma coisa única e fazer um curta, entendeu? Pode ser. Eu penso Ficou muito, né? muito bom mesmo. É como você falou, tem câmera de celular, tem câmera profissional misturado. Não dá para perceber. Foi tudo muito bem gravado, ficou lindo o trabalho, ficou maravilhoso. Obrigada, obrigada. Um trabalho E, muito bonito. Um verdade, mergulho mesmo. ficou muito bonito, muito bem feito, muito Obrigada. bem cuidado, eu gostei. E em que momento apareceu a jornalista na sua vida? Em que Hum, momento você disse, eu agora vou me dedicar ao jornalismo? foi assim. Eu antes, quando eu era, também tinha vontade de ser jornalista, para trabalhar na frente das câmeras, né? Só que a vida, tive filho, né? Me dedicava muito ao teatro, né? As coisas do teatro, não dava para estudar. Mas aí eu caí no jornalismo. O que é que aconteceu? Eu caí no jornalismo, fiz um teste, né? E desse teste, eu passei nesse teste para ser uma apresentadora de campanha, né? E aí eu fiquei muito feliz, assim, que eu entrei no jornalismo por acaso. Assim, quando eu vi, eu estava fazendo jornalismo sem ser jornalista, tipo, apresentando, sabe, um programa de TV. Fiz um teste com várias meninas e eu fui selecionada. E aí eu comecei a trabalhar Maravilha. como jornalista, né? A fazer apresentadora, né? Vídeos, tal. Aí eu disse, poxa, eu estou trabalhando como repórter, como apresentadora, mas eu quero estudar mais. E aí, quando eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um mais velho de 22 e tenho um casal de gêmeos que tem 15. Então, quando eles estavam assim, com uns 8 meses, 9, eu disse, eu vou estudar. E aí voltei a estudar. E me formei jornalista. E aí, continuei os trabalhos que eu já estava, né? Com mais propriedade ainda, né? Porque eu fazia o amor, mas eu precisava também estudar aquilo ali. E aí eu estudei e me formei e me especializei em jornalismo independente. Maravilhoso. Quando você passou desse primeiro teste para um programa, para ser uma apresentadora, né? Como era o programa? Como foi essa estreia? Então, eram programas de publicidade, né? Especificamente de política na época. Tinha muitos apresentadores que trabalhavam fazendo propaganda, apresentando a cidade, ou falando daquele candidato ou outro e tal. Então, eu comecei assim. Eu comecei trabalhando, fazendo comercial sobre Pernambuco, sabe? Falando de Pernambuco, né? Falando da cidade. E aí comecei esses trabalhos. Foi esse trabalho. Maravilha. Depois eu comecei a escrever, né? A escrever também, a ser repórter. Foi isso. Tá no seu sangue, tá na sua veia a comunicação. Não tem para onde correr. Ou atriz ou jornalista, é a comunicação, com certeza. Você chegou a fazer alguma vez algum desses testes que a gente faz quando está na escola, para saber qual carreira vai seguir? Fiz, Vocacional. Você chegou a fazer algum teste vocacional? fiz, e aí só deu comunicação. Comunicação, arte, não tem outra coisa, não. Pois Que é, eu gosto maravilha. de conversar, de trocar ideias, de ter projetos, né? Eu faço projeto também, sabe? Porque o ator tem que ser produtor, sabe? Senão, vai esperar. Vai esperar que só o produtor de elenco te chame? Não, você tem que correr atrás dos seus projetos, sabe? É isso que eu É também verdade. aconselho essa meninada que está começando, a se produzir, sabe? Se Não ficar produzir. só esperando, né, um convite para Não, trabalhar. não, não.
se produza, faça um seu projeto, crie uma história, sabe? Tem a internet aí, né? Eu parei de fazer meus vídeos, mas eu vou voltar a fazer como eu fazia, porque às vezes você está em casa, você quer fazer aquilo ali, você pode fazer, o seu celular está aí para você mostrar a sua arte, É né? verdade. Então, Você pode entrevistar o mundo, né? então, pode entrevistar o mundo, assim. É isso. Você fazia suas apresentações no seu Instagram, e por que você parou com as entrevistas no seu Instagram? Não eu parei pela vida, né? Assim, as coisas que eu estava fazendo. Não tinha muito tempo. Quando juntava a vida familiar com a arte, eu parei, mas eu pretendo voltar. Também teve aquela febre, né? Teve aquela febre de live, né? Live. E depois parou, Verdade, é. né? Mas eu tenho um projeto de voltar assim, sabe? O fazer essas entrevistas, continuar e vou continuar. Deve continuar. São É, maravilhosas suas entrevistas, eu gosto muito. E hoje em dia, Luciana, o tempo passou. Hoje você chega a conversar com a sua mãe para falar daquela época que você iniciou na sua carreira artística. Vocês já chegaram a comentar sobre isso? Sobre toda a sua trajetória? entendi. Mamãe hoje, eu tenho duas mães, né? É assim, a minha mãe que me criou desde dias, né? Que é minha avó, na verdade. Eu fui criada pela minha avó, mas como filha, sabe? E tem a minha mãe biológica que mora em Caruaru. Minha família é uma parte de Caruaru. Então, a minha mãe mesmo, minha mainha que me criou, né? Que é minha avó, né? Que passou a maior parte do tempo que me deu essa educação, foi ela que me incentivou. A outra mãe também me incentivou, mas essa mãe que me criava, ela me colocou no SESC, né, para estudar. E hoje ela tem Alzheimer, né? Então, hoje mãe, os papéis se inverteram. Hoje eu cuido de mamãe. Mamãe mora aqui comigo. E mamãe, às vezes, ela conversa, às vezes ela viaja no mundo, né? Então, Normal, mas né? Natural. ela era a minha primeira fã, maior fã. Em todas as peças Acredito. que eu fiz, mamãe nunca deixou de assistir. Mamãe assistiu todas as peças. Ia várias vezes. Ela sempre estava lá, ela sempre me apoiou. Ela sempre acreditou. Entende? Então, hoje a gente conversa algumas coisas, mas às vezes eu digo, mamãe, eu estou indo para o teatro. Ela, é mesmo? Você estou, mamãe, eu estou indo para o teatro, tenho uma apresentação hoje. Aí ela, que bom. E ela não pôde, ela também era das artes, ela cantava. Mas como mamãe é uma senhorinha, mamãe está com 95 anos, né? Ela, na época, tinha todo um preconceito. Meu pai não deixava ela fazer teatro. Então, ela começou com o Zé Mário Austragésimo. Diga aí, ela fez teatro com ele. Mas aí, quando casou, meu pai não vai fazer não, teatro, tal, não vai cantar. Não. E ela ficou com aquilo ali guardado, sabe? Aí ela cantava, minha mãe cantava muito, né? Cantava muito na cozinha, ela tinha uma voz belíssima, e aquilo eu também gosto de cantar, né? Mas a voz da minha mãe era espetacular. Então, mamãe, ela era a minha principal fã. Então, é isso. Às vezes eu digo, eu vou para o teatro. Sim, aí quando ela entrou na terceira idade, quando ela ficou, né? Mas aí meu pai liberou, né? Aí ela entrou no Teatro do Sesc, de terceira idade. Ela fez duas peças. Ai, que maravilha. Então, assim, Fez duas peças. ela realizou o sonho dela de ser atriz. Realizou, e eu ia assistir. A família toda ia assistir. Pronto, aí depois ela parou, porque a idade não permitiu mais, né? Ela ficou com Alzheimer, mas ela ama teatro, ama. Maravilha. E você também realizou o sonho dela, né? Ela se espelhou em você e apoiou o seu trabalho, a sua arte. Isso é maravilhoso. Muito bom. Foi bom. Muito bom mesmo. É Luciana, isso. Oi? Luciana, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. O tempo passou voando. Eu adorei conversar com você. A gente tem muito papo, Sempre, né? Poderia tem conversar muita muito mais. coisa. Eu fiquei feliz também, porque faz tempo, né, que eu fiz live, faz tempo que eu dei entrevista, e aí eu estava ansiosa, ai meu Deus, e daí eu não queria desmarcar de jeito nenhum, né? Estou um pouquinho resfriada, pós-carnaval, mas eu digo, não, eu não vou desmarcar mais, vamos assim mesmo, resfriadinha, mas estou aqui, eu estou super feliz, assim, com o nosso papo, que fluiu,
E a gente tinha papo, mas para conversar mais tempo, mais coisa. Né? Mas Temos, fica para o próximo. com certeza. Sempre que você quiser voltar para divulgar os seus trabalhos, fique à vontade. Eu adorei conversar com você. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. Volte sempre. Obrigada. Obrigada, eu também fiquei muito feliz pelo convite, viu? Muito honrada. E eu quero convidar todos para quando tiver o espetáculo Irma Temporal, venham assistir, venham para o teatro. Eu quero você lá, para a gente tirar uma foto, colocar na revista, colocar aí no Instagram, tá bom? Irei, com certeza. Eu aviso a você, tá certo? E até breve. Beijos. Até breve, obrigada. E muita luz, muita vida nesse seu projeto. Vida longa. Obrigada para os nossos projetos. Exatamente. Beijos e até breve. Beijos.